com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos e especialmente do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Diretamente aqui do estúdio da TV Primeira, TV São José, levando a todas e todos os telespectadores, as telespectadoras e os telespectadores que nesse momento estão em sintonia conosco, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E, como já sabemos, nesse programa a gente aborda os assuntos os mais diferentes, os mais diversos, seja sobre mensagem da Bíblia Sagrada, seja mensagem de espiritualidade, igualmente notícias, orientação, esclarecimentos ou dirimindo, retirando dúvidas de algumas pessoas. Quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, eu tinha dúvida nesse aspecto da palavra de Deus e o senhor veio oportunamente esclarecendo. Então, eu tirando então as dúvidas e explicando passagens bíblicas, um pouco até então desconhecidas, e especialmente assim como sempre eu gostei de ser mestre, de ser professor, exercer também o meu sacrifício, ou melhor ainda, o meu sacerdócio, celebrando a Santa Missa e, igualmente, levando a palavra de Deus. Eu sempre procurei viver o meu sacerdócio, porque procurei seguir vocação acertada, vida feliz. Então, e no final do ano, dia 8 de dezembro, com a graça de Deus, se Deus me permitir. Por que eu digo se Deus me permitir? Porque a vida não depende unicamente de mim. Não. Nossa vida está nas mãos de Deus. Assim, por exemplo, somente para ver quantas pessoas que nesse final de semana partiram dessa vida para outra. Entre essas pessoas, no sábado, estivemos uns 30 e poucos sacerdotes e diáconos com os dois bispos, Dom Wilson e o Dom Onésio Alberton, o bispo auxiliar. Estivemos numa missa de corpo presente no santuário de Azambuja Brusque, no faleceu na sexta-feira, o reverendíssimo padre Nélio Roberto Schwanck, filho de Luiz Alves, e que no momento presente, padre Nélio era diretor do Hospital Cônsul Carlos Renault, em Azambuja Brusque, um grande hospital. Fazem cirurgias maravilhosas nesse hospital. E ele, depois de passar por uns sofrimentos, problemas do coração, aliás, ele vinha sofrendo já há uns 10 anos da situação do coração, passou por 2 cirurgias do coração, quanto me consta, no hospital de Blumenau, hospital luterano,
E lá eu visitei a ele uma vez na UTI, e estava já consciente, depois se recuperou completamente, mas depois de muitos anos, novamente problema de coração, e partiu desta vida. Então aquilo que eu disse, quanto depender de mim, todos nós devemos sempre lutar, fazer o esforço para cuidar também da nossa vida. Há pessoas que, numa velocidade doida, muitas vezes, no volante de um carro, enfim, ou nas bebedeiras e depois dirigindo embriagado. Então, facilmente, pessoas desse tipo podem partir para a eternidade. Mas, então, se a gente cuida, mas apesar disso, quanto depender de mim, dia 8 de dezembro, estarei completando, com a graça de Deus, 65 anos de feliz sacerdócio. E nós vamos nesse programa também falar, como já falei, pela rádio, de manhã, 6h30, de 2 programas sobre o Papa, que foi eleito na quinta-feira, na terceira votação, os 133 cardeais do mundo inteiro. Alguém me perguntou, mas Padre Pedro, mas existem mais cardeais? Eu disse, e somente estiveram ali para a votação do novo Papa 133, mas há uma lei na igreja. As pessoas, os cardeais que completaram 80 anos, não mais fazem parte dos cardeais na eleição do novo Papa. Então, por isso, mesmo que sejam 80 e poucos cardeais, mas ali 133. Já é uma dúvida que tirei das pessoas que estão em sintonia conosco pela TV Primer. Então já é uma dúvida e já poderá, quando alguém perguntar para você, mas por que os cardeais de 84, 85, 81 anos, ou recém completou 80 anos, não fizeram parte da eleição? Porque na igreja existem leis e nós sabemos que, assim como nós observamos os mandamentos de Deus, também as leis da igreja. Também na casa, na família, podem os pais colocar certas leis e os filhos terão que se sujeitar, terão que observar. Então, hoje, nosso programa, vamos falar um pouco e explicar sobre o Papa. Sabemos que Jesus Cristo foi quem deixou para nós a Igreja Católica. Ele, com a sua morte no alto da cruz, nos redimiu, ou seja, trouxe a salvação para todos e cada um de nós, abriu para nós as portas do céu, que estavam fechadas pela desobediência de nossos primeiros pais. Quando eles disseram, nós também somos muito inteligentes, nós somos muito bonitos, nós não queremos mais obedecer a Deus, nós também queremos ser Deus. E ali o que aconteceu? Basta você abrir a Bíblia Sagrada. Quantas vezes eu já abri? Abre, por exemplo, a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 19, onde Deus vem e expulsa, então, por causa da desobediência,
expulsa completamente da felicidade do paraíso nossos primeiros pais. Veja aqui o que disse Deus para eles. Doravante comerás o pão com suor do teu rosto, porque até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. É isso que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas. Os diáconos, os catequistas, os presbíteros, o mesmo bispo, colocam um pouquinho de cinza na nossa cabeça ou na testa e diz, tu és pó, em pó te has de tornar. Então, nós devemos procurar cuidar também da nossa vida, porque somos frágeis e a nossa vida depende de Deus. Ele que é o dono da nossa vida. E como estava dizendo, quem deixou a Igreja Católica para nós foi o Cristo Jesus, com a sua morte no alto da cruz. Ele trouxe então a redenção para todos nós. E Cristo Jesus, ele sabia que ele não ia ficar sempre em nosso meio. Mesmo depois da ressurreição, ele ficou 30 ou 40 dias no meio dos apóstolos, de Nossa Senhora e de outras pessoas, enfim, aparecendo para os apóstolos. Então, ele deixou alguém como representante seu aqui na terra. E se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, capítulo 16 de São Mateus, versículo 18, nós vemos ali Cristo Jesus colocando São Pedro como chefe da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra. O que quer dizer isso? Sobre um fundamento firme. Os pedreiros, quando fazem uma casa, por exemplo, colocando ali no fundamento pedras, no edifício colocando cimento, que também tem a resistência de uma pedra. Quer dizer, Cristo quis algo bem fundamentado, bem edificado. E ele continuou dizendo, e as portas do inferno. O que quer dizer as portas do inferno? Todas as tentações dos demônios, portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Já há 2000 e tantos anos, mas a Igreja de Cristo, apesar de passar por tantas perseguições dos inimigos, mesmo de autoridades constituídas em tantos países, mas a Igreja de Cristo continua sempre. Então, Cristo Jesus deixou para nós a Igreja. E, no decorrer dos séculos, o que é que acontece? Os papas também são humanos, são constituídos de carne e de ossos, como o Padre Pedro, como qualquer um de nós seres humanos. E um dia, por mais idade que chegue, no entanto, um dia partirão desta vida para a eternidade. Eu, por exemplo, nunca pensei de chegar numa idade, e também, tanto quanto possível, com a lucidez de mente. Eu, dia 16 de janeiro, do ano que vem, de janeiro, estarei completando 91 anos. Mas eu agradeço, e como sempre, agradeci a Deus na minha vida. Isso é muito importante, sabermos ser
agradáveis, viver a nossa existência seguindo e segundo a vontade de Deus, não jogando a nossa vida por os prazeres, os mais diversos, nas bebedeiras, nas noitadas, nos vícios os mais diversos. A gente tem que cuidar um pouco da vida da gente. Eu trabalhei 19 anos nos hospitais aqui de Florianópolis. Quantas vezes era meia-noite, 3 horas da manhã, eu estava lá na cabeceira de um doente, dando a bênção da saúde, dando a unção dos enfermos, encaminhando a pessoa para a eternidade, para o encontro com Cristo. Eu vi muitos, até pessoas de 17, adolescentes, ou jovens de 20, 22, ou homens casados que deveriam viver para a sua família, para dar o exemplo, e não gastar o seu dinheiro em bebedeiras e noitadas, enfim. É claro que agora está indo no hospital, pois é, Padre Pedro, pois é, eu estou aqui numa doença, e pior de tudo, que é uma doença que não tem remédio ainda. Ah, é? Eu teria vontade de dizer a verdade para ele, mas a pessoa já está numa tristeza terrível, está com HIV, é claro, mas nós sabemos que 90% das pessoas com HIV foram porque procuraram. Agora não adianta chorar. Agora, pois é, eu vou morrer dentro de um ano, ou antes, ou depois. Tem um remédiozinho, mas que é paliativo. Agora, chora. Desculpe eu dizer isso, mas a verdade deve ser dita. Isso é muito importante, né? Bem, mas então, assim, no decorrer dos 2000 e poucos anos da Igreja Católica, desde a fundação pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, sempre que morreu um Papa, logo os cardeais se reúnem e elegem conscientemente, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo. Quantas vezes pelo programa de TV, pelo programa de rádio, nas santas missas, nas reuniões, não somente eu, os 500 mil sacerdotes do mundo, religiosos e religiosas, catequistas, vamos rezar pedindo que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Ele ilumine. Eu sempre tenho aconselhado os estudantes, professoras e professores, rezar ao Divino Espírito Santo. Ele que é o autor das luzes. Se eu sempre, modéstia à parte, se eu sempre fui bastante bem nos meus estudos, Deus me deu uma certa inteligência, que eu sempre agradeço, mas também sempre rezei e continuo rezando, hoje de manhã ainda, e assim acontece todos os dias, mas hoje eu pedi ao Divino Espírito Santo. Primeiro eu agradeço que o Espírito Santo me ilumine para que eu leve a mensagem para aquela pessoa que talvez está precisando exatamente daquela mensagem. Quem sabe algum jovem, jamais do que um jovem, já me disse, Padre Pedro, eu sei que eu andava no caminho errado, mas um dia escutei o senhor no seu programa de rádio, que lá, em 1967, quando estava na catedral,
lá um padre bem jovem, hoje com cabelos brancos, um pouco careca, e já com bastante experiência na vida, mas naquele tempo um padrezinho jovem, mas já comecei o programa pela Rádio Guarujá, o Instante da Prece, que agora eu tenho diariamente às 6h30. Mensagem de vida, otimismo e esperança. Bem, mas então, assim, nos 2000 anos da Igreja Católica, este foi o 267º Papa, o Papa Leão XIV. Ele não é muito forte, porque o leão é forte, mas é um Papa de muita espiritualidade, de muita inteligência, de muita paciência. Todos se simpatizaram. Não encontrei uma pessoa até hoje que dissesse, pois é, eu não gostei do Papa. Pelo contrário. E o que é que aconteceu agora, 2, 3 dias atrás? Eu soube ontem. Eu não tenho tempo de estar diante da rádio e televisão, eu tenho meus trabalhos apostólicos, mas eu soube que o Papa Leão XIV, lá na grande sala, num salão enorme lá no Vaticano, onde cabem 6.000 pessoas. Sabe o que é isso? 6.000 pessoas? Quantas cidadezinhas por aí que tem 1.700, 1.300, 3.000 pessoas, habitação. 6.000 pessoas. E quem estava ali numa entrevista com o Papa Leão XIV? 6.000 jornalistas, mulheres e homens. Jornalistas bem jovens como jornalistas já idosos estavam lá. Eu soube que durante a colocação dele, durante 6 vezes ou 5 vezes, bateram palmas aplaudindo. Porque ele disse que os jornalistas devem dizer a verdade. Aquilo que eu tenho dito também muitas vezes, a verdade deve ser dita. Hoje no jornal ND, eu li lá um trechinho, o Papa Leão XIV pede que em todos os países onde existem jornalistas presos, que as autoridades se lembram que eles estiveram no seu compromisso, nos seus jornais, escreveram aquilo que é verdade, e a verdade deve ser dita, diz o Papa, como nós sabemos, Leão XIV, e por isso foram presos. E quantos estão na prisão? Então é um pedido que o Papa faz às autoridades em qualquer país para que soltem esses jornalistas. Então você vê, 6.000 jornalistas diante do Papa Leão XIV. Lá havia jornalistas, sem dúvida nenhuma, que não têm religião, que são ateus, que, enfim, todo tipo de jornalista, mas estavam lá para captar a inteligência, aquilo que o Papa Leão XIV, quanto nós devemos rezar ao Espírito Santo, agradecendo pela eleição, que ele foi eleito, e agora que o Espírito Santo continue a iluminar a todos nós, como eu gosto de rezar pelos estudantes que estão estudando, e todos os estudantes que vêm, quando eu pergunto, e você para o futuro, o que é que quer ser?
Ah, eu quero fazer direito, ah, eu quero fazer medicina, ah, eu quero fazer engenharia, ah, eu quero ser útil, me formar para ser útil na sociedade, positivo. Aí o que é que eu digo? Reze ao Espírito Santo. Você pode ser muito inteligente, sim, mas com as luzes do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e tal, né? Então, devemos acompanhar o Papa nessa sua jornada, rezando ao Espírito Santo. Nós sabemos que ele nasceu em Chicago, em Illinois, e com 69 anos foi eleito Papa, e ele foi eleito no dia 9 agora, na quinta-feira passada, em maio, tempo de Nossa Senhora. E ele nasceu no dia 14 de setembro de 1955. Em 1955, o Padre Pedro estava no primeiro ano de filosofia. Eu estava em Porto Alegre, em Viamão, estudando a Faculdade de Filosofia. E quando terminou a Faculdade de Filosofia, mais 4 anos de teologia. Depois, aqui estudei também na Universidade Federal de Santa Catarina, e grandes professores e professoras. Então, e o Papa Leão XIV, veja só o lema de bispo, o lema episcopal dele, in illo, é uma frase latina, in illo unum, baseado no Salmo 127, que na nossa língua quer dizer: nós, embora cristãos, muitos cristãos, mas no Cristo Jesus, único, somos um. Quer dizer, todos nós devemos procurar seguir a Cristo Jesus. E acompanhemos, então, o Papa Leão. E no domingo que passou, celebramos o Dia das Mães. Mães idosas, mães jovens, mães de uma cor, mães de outra cor, de uma raça, de outra. Aceite meus parabéns, prezadas mães. E rezei por todas as mães, especialmente aquelas que mais precisam. E também me lembrei, e vou continuar ainda hoje na missa, também vou rezar pelo eterno descanso de todas as mães. Assim, a minha mãe, Paulina Regina Queires Weber, que também já partiu para a eternidade. E continuemos, então, implorando as bênçãos sobre todos nós e também Também domingo foi o dia do bom pastor. Cristo Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Procuremos nós sempre sermos boas ovelhas, bons cristãos, seguidores da mensagem de Cristo Jesus, e sem dúvida nenhuma nós seremos sempre mais felizes e com a garantia de um dia termos a felicidade na eternidade. E o nosso programa passa tão rapidamente e, sem dúvida nenhuma, aprendemos alguma coisa, quem sabe, nesse momento agora, a bênção da Trindade Santa, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, hoje de Nossa Senhora de Fátima, e domingo a grande procissão, com mais de 15 mil pessoas, que atravessamos a ponte
que está completando hoje 99 anos a Ponte Hercílio Luz. Foram construídas na mesma época 3, 2 nos Estados Unidos e uma o doutor Hercílio Luz, governador, construiu aqui. E já as 2 outras caíram, que a nossa continue completando 200 ou 300 ou 500 anos. E agora então a bênção da água e a bênção sobre todos e cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 15 horas, se Deus quiser. Tome essa água.